Meu nome é Marina, sou do EJA 7 do Colégio de Integração. Vou falar sobre o contexto histórico do modernismo, primeira e segunda fase. A primeira geração modernista, ou primeira fase do modernismo no Brasil, foi chamada de fase heróica, que se estendeu de 1922 a 1930. Lembrando que o modernismo foi um movimento artístico, cultural, político e social bem amplo. A segunda fase do modernismo brasileiro, ou segunda geração modernista no Brasil, é como ficou conhecido o período da literatura nacional, que foi de 1930 a 1945. As obras dessa fase são caracterizadas pelo conflito existencial, além da crise sociopolítica. Surgiram em um contexto de crise política e sociais marcado pela ditadura da era Vargas. Meu nome é Ana Paula, estudo no EJA 7 e vou falar sobre o modernismo e de sua primeira e segunda fase. O modernismo foi um movimento de ruptura com as classes literárias anteriores e surgiu após um período de transição. Sua primeira fase iniciou no ano de 1922 e 1930, que iniciou no século XX. Muitos artistas brasileiros sofreram influência da vanguarda europeia, como o cubismo, o impressionismo e o futurismo. Por conta dessa influência, a arte brasileira começou a sofrer diversas mudanças. Essa inovação foi exibida em fevereiro de 1922, na Semana de Arte Moderna, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo. A característica desse período foi uma valorização do território e cultura do Brasil, a natureza tropical, o caboclo, a tranquilidade de pequenas cidades, a linguagem. Quanto à estética, os escritores buscavam liberdade de expressões com a prosa mais solta, ou poesias com versos livres, rompendo principalmente com a estética do panaceanismo. Os principais atores desse movimento foram Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. A segunda fase iniciou no ano de 1930 a 1945. Essa geração é conhecida pelo aprofundamento das ideias desenvolvidas na Semana de Arte Moderna e no amadurecimento do modernismo. A poesia já segura da liberdade proporcionada pelo novo estilo, os autores vivem o momento e escrevem sobre o sentimento de participar da sociedade e do mundo, de existir. Ganha destaque aqui temas políticos, existencial, religiosos e angústia do ser humano. Isso tem grande influência no contexto histórico em que vive a Segunda Guerra Mundial, o governo autoritário de Getúlio Vargas. Os principais atores foram Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Jorge de Lima, Murilo Mendes e Vinícius de Moraes. O contexto histórico propiciou uma preocupação dos escritores com as regiões mais castigadas do Brasil, e as obras ganham o papel de denunciar essas condições e de fazer um olhar mais crítico acerca da realidade brasileira. Características, portanto, são regionalismo, temática social e a linguagem simples. Os principais escritores foram Graciliano Ramos, José Lins de Rego, Raquel de Queiroz, José Amado e Érico Velicíssimo. Eu me chamo Ramile Kizio, do EJA 7, e hoje eu vou estar falando quais os principais autores e obras da primeira fase e da segunda fase do modernismo. A prosa da segunda geração da modernista o 15, em 1930, de Rachel de Queiroz, Os Ratos, de 1935, de Dionélio Machado, Capitões de Areia, em 1937, de Jorge Amado, Vidas Secas, em 1938, de Graciliano Ramos, Fogo Morto, em 1943, de José Lins de Rego, O Tempo e o Vento, em 1949 e 1961, de Érico Veríssimo. E os principais autores do primeiro modernismo foram Mário de Andrade, que nasceu em 1893 e 1945. As obras principais foram Pauliceia, Desvairada, A Escrava que não é Isaura, Amar é o verbo intransitivo, Romance e Macunaína, em 1928, Lira Paulista, Contos Novos
e em 1947. E os três principais autores na primeira e segunda fase do modernismo foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Antônio de Alcântara Machado. Olá, boa noite. Meu nome é Ranamel, aluna do EJA 7, e hoje eu vou estar falando sobre os principais autores e obras do pós-modernismo. Os principais autores são João Guilherme, Clarice Lispector, Nelson Rodrigues, Adélia Prado, Altran Dourado, Haroldo de Campos, João Baldo Ribeiro, João Cabral de Melo e Mário Quintana. As principais obras são Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, Grande Sertão de Veredas, de Guimarães Rosa, O Rio, de João Cabral de Melo e Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Vou estar falando também um pouco sobre duas obras, que são O Alto da Compadecida e A Hora da Estrela. O Alto da Compadecida é uma peça teatral em forma de alto, em 3 atos, escrita em 1955 pelo autor paraibano Ariano Suassuna, sendo um drama do Nordeste brasileiro, mescla de cordel, de comédia, traços do barroco, católico brasileiro e ainda cultura popular de tradições religiosas. Vou falar sobre agora A Hora da Estrela, que é o teatro da jovem datilógrafa alagoana Macabea, que migra para o Rio de Janeiro e tem novas experiências na cidade grande. A narrativa traz conflitos e reflexões, existências da protagonista e também daquele que conta sua história, Rodrigo S.M. O livro possui, na realidade, 13 títulos. Eu me chamo Natália Ferrari, da turma do EJA 7, e hoje vim falar um pouco sobre as características do pós-modernismo. O pós-modernismo, pós-modernidade, ou ainda movimento pós-industrial, é um processo contemporâneo de mudanças significativas nas tendências artísticas, filosóficas, sociológicas e científicas. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Esse conceito de pós-moderno foi introduzido a partir dos anos 60 e veio acompanhado dos avanços tecnológicos da era digital, da expansão de meios de comunicação, da indústria cultural, bem como do sistema capitalista, leis de mercado e consumo e da globalização. As principais características do movimento pós-moderno são a ausência de valores e regras, imprecisão, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário, hiperreal, produção em série, espontaneidade e liberdade de expressão. Oposto ao modernismo, racionalismo e ciência, os valores burgueses, podemos considerar o pós-modernismo como uma combinação de tendências. Essas tendências vigoram até hoje nas artes plásticas, arquitetura, literatura, filosofia, política e no âmbito social. De tal modo, nas artes, o pós-modernismo foca na multiplicidade de misturas e estilos. Não existe mais compartilhamentos de gêneros ou mesmo formalidade aplicada nas artes, bem como nos âmbitos sociais e culturais. Demonstra, assim, a vida do novo homem pós-moderno, que é bombardeado de várias informações. Eu também vou falar um pouco sobre o contexto histórico do pós-modernismo. O pós-modernismo caracteriza-se pela diversidade de obras. Na medida em que o Brasil e o mundo experimentaram inúmeras mudanças, especialmente com o fim da Segunda Guerra Mundial, depois do fim do conflito entre o eixo e aliados, o mundo passou a viver com ameaças da Guerra Fria. No Brasil, esse período foi marcado por uma forte instabilidade política. A democracia pós-getulista foi interrompida por um golpe civil-militar, que a historiografia convencionou denominar como golpe civil-militar. Assim, a partir de 1964, as liberdades individuais foram suprimidas, assim como as eleições diretas. Depois de 21 anos, o país deixou de ser administrado pelos militares. A democracia dava sinal de seu retorno, mas foi apenas em 1989
que ocorreram as primeiras eleições diretas para presidente da República e o Brasil passou a viver a chamada Nova República, ainda em plena transformação em suas desigualdades sociais e regionais sob o contexto do mundo globalizado.